Muito bem, lição 14, a parte do domingo, falando sobre a igreja abençoada por Cristo. Como vamos estudar cada dia um capítulo do livro de Efésios, relembrando o que foi estudado cada sábado do trimestre, na carta de Paulo aos Efésios, ele faz uma espécie de viagem nas considerações sobre a igreja. Quando olhamos capítulo por capítulo, nós vamos vendo que Paulo fala sobre a eleição dos filhos de Deus para a salvação em Cristo. Ele fala como Deus preparou todas as coisas para que as pessoas chegassem ao pleno conhecimento da salvação. Paulo reviu todo o trabalho para pregar o Evangelho aos Efésios, toda a perseguição que ele enfrentou, a oposição por parte dos fabricantes de ídolos da deusa Diana, e agora Paulo tinha a oportunidade de ver todas aquelas pessoas libertas do paganismo, da opressão espiritual e do erro religioso. Era como ter uma visão panorâmica da igreja nesse momento. O que as pessoas eram antes, o que estavam agora sendo pelo poder de Deus. Agora, a igreja dos Efésios era uma igreja abençoada por Cristo. Isso se tornou uma bênção para todas as pessoas. Uma missionária brasileira que estava na África encontrou uma moça envolvida no paganismo e também nos rituais pagãos e de magia. Ela pregou o evangelho para essa moça, mas essa moça ganhava uma boa soma de dinheiro com consultas espirituais. E depois de ouvir o evangelho, essa moça ficou balançando, assim, aceito, não aceito, aceito, não aceito, e ela se convenceu de que não havia outra forma de receber uma recompensa divina, senão se ela não aceitasse Jesus Cristo. Inicialmente, por causa da sua ignorância espiritual, ela imaginava que fazendo o que ela estava fazendo, ajudando pessoa, ela conseguiria o céu de qualquer maneira. E ela dizia, Deus vai me considerar boazinha, uma pessoa espetacular que ajuda os outros, com certeza Deus vai me dar o céu. Mas quando ela conheceu o Evangelho, e ela viu que não é por obra, mas é por fé. Não é por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez. Quando ela entendeu isso, ela imaginou o seguinte, então eu tenho que tomar uma decisão. Mas ela ficou assim, muito indecisa, e conversou com a missionária, abriu o coração e disse, missionária, eu não sei o que fazer, eu estou numa completa dúvida. A missionária disse, minha querida, olha, Deus está te oferecendo um contrato em branco. Assine embaixo, deixe que Deus coloque as condições, as cláusulas que Ele quiser para te abençoar. E acredite, Ele vai te abençoar. A moça pensou bastante e fez como a missionária orientou. A luta foi muito dura, porque ela estava deixando de lado o seu ganha-pão com consultas espirituais. Mas Deus a abençoou muitíssimo. E ela encontrou um outro ramo de negócio e que lhe deu um bom rendimento para sobreviver e para sustentar a sua família. Foi uma luta dura, mas ela se sente hoje feliz, uma nossa irmã em Cristo. E o verso dela preferido está no livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, onde está escrito o seguinte, Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Era isso que o apóstolo Paulo estava vendo na igreja dos Efésios. Eles haviam aceito Jesus Cristo como Salvador e Deus desembaraçou o caminho deles. Pergunta número 1. O que Efésios capítulo 1 nos fala da grande importância da vida cristã? Quais os pontos altos desse capítulo? Vamos ler o texto? Efésios 1, um resumo do Efésios 1, capítulo 1, de 1 a 23, diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e os fiéis em Cristo Jesus. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão na terra, como aquelas que estão no céu. Em quem também, Jesus Cristo, vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e também nele vocês creram. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, depois que creram. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há, no Senhor Jesus Cristo, e vosso amor para com todos os santos,
não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Porque Deus manifestou em Cristo a vida para vocês, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas Deus constituiu Jesus como o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a pergunta, o que Efésios 1 nos fala sobre a importância da vida cristã? Quais os pontos altos? Resposta, o que mais nos inspira em Efésios 1 é que Deus nos elegeu para a salvação e nos predestinou para sermos herdeiros, selados pelo Espírito Santo para a salvação. Isso foi uma bênção muito grande. Deus nos predestinou, nos escolheu, nos deu a salvação e nos selou com o Espírito Santo para a salvação. O que Paulo escreveu foi uma mensagem para os Efésios e para nós também. Os pontos altos do capítulo 1 são o seguinte: Paulo se alegrava com a união da igreja, com a sabedoria que Deus estava dando para todos, e que Jesus era adorado como aquele que ressuscitou e foi honrado por Deus, recebendo todo o domínio sobre todas as coisas. Isso deu tranquilidade aos Efésios, que estavam sendo oprimidos pelo paganismo em redor. Jesus se tornou o cabeça da igreja, e a igreja se tornou o seu corpo unido e funcionando em perfeita conexão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Paulo mostrou que a exaltação de Jesus Cristo conferiu a ele domínio total sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra. E Deus cumpriu em Jesus tudo que foi prometido para a salvação. E ele vai completar a sua obra na segunda vinda. Será o momento da redenção de todas as coisas, colocando seus filhos no lugar prometido que é o céu. Por isso Paulo dizia que temos que enfrentar mesmo com sofrimento. E ele disse, vós não suportastes ainda até o sangue. Ou seja, fique tranquilo, Deus vai estar com vocês em todos os momentos. Hoje nós estamos subindo a montanha da vida cristã. E pela fé, logo estaremos no topo, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre. Esse é o resumo do capítulo 1, que foi explanado na lição de domingo. Uma igreja abençoada por Cristo. Obrigado, meu Deus, porque Paulo, ao escrever no capítulo 1, nos deu uma visão panorâmica de que a vida cristã é uma vida direcionada por tuas santas mãos. Agradecemos porque Jesus é o nosso grande mestre. Ressuscitou, tomou o domínio de tudo e nos ajuda em nossas lutas no grande conflito. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Deus abençoe. A todos tenha um bom término de domingo e uma boa semana com a presença de Deus em vossa vida. Deus abençoe.